Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor para todos. Eu sou a pastora Regina Sampaio, da Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah, e estou aqui para realizar mais um estudo para a edificação da nossa fé. Hoje nós vamos ter a primeira parte do estudo sobre batalha espiritual. Isso mesmo, é o que nós vivenciamos. A Bíblia é bem clara que a nossa batalha, a nossa luta não é contra o próximo, e sim contra as potestades da maldade que estão operando nas regiões celestiais e operando no meio da sociedade em que nós vivemos. E o nosso texto bíblico base está justamente em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. E eu convido você que está agora ligado comigo, a abrir sua Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia, vamos estudá-la, para que, através da palavra de Deus, nós venhamos aprender a batalhar as guerras da nossa vida. Amém? Então, Efésios, capítulo 6, do 10 ao 18. E assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Falando em oração, oremos, amém? Para que esse estudo venha da parte do Espírito Santo para as nossas vidas. Amado Deus e eterno Pai, em nome do Santo Senhor Jesus, te pedimos perdoa as nossas falhas, nossos pecados e transgressões, e vem, Senhor, nos ensinar, através, Senhor, deste estudo, a batalharmos as guerras, Senhor, não contra o nosso próximo, mas sim contra todas as hostes do mal que operam neste mundo tenebroso. Senhor, receba, Senhor, esse estudo. Usa-me segundo o teu querer. Que neste momento eu desapareça, o Senhor Espírito Santo tome seu lugar de honra, falando comigo, falando com nossos ouvintes e nossos espectadores. Que cada, Senhor, vida, que cada alma que for alcançada por esse estudo, receba de Ti a unção necessária para batalhar contra o mal e vencer em todas as situações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Para começar, eu tenho que te explicar, para você que ainda não aceitou Jesus, que para você batalhar espiritualmente, não pode ser na sua carne, tem que ser na área espiritual. E para que possamos ser considerados mais que vencedores, precisamos aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nossas vidas. O primeiro passo é aceitar Jesus Cristo
como seu único e suficiente Salvador de forma sincera. Amém? Não adianta agora, eu vou fazer essa oração, vou aceitar Jesus para ver no que vai dar. Não é para ver no que vai dar. A Bíblia é bem clara, o Senhor falou, fazei prova de mim, né? Então o Senhor quer que você aceite ao Senhor, Jesus como Salvador, porque aquele que não tem o Filho não tem o Pai, e assim você possa, né, batalhar essas guerras e reconhecer quando o inimigo da tua alma está atuando nos ambientes em que você vive, dentro de casa, na sua rua, no seu bairro, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, onde você vai sobre a face da terra, as batalhas que estarão ali presentes e que você precisa vencê-las. Amém? Vencê-las de acordo com a palavra de Deus, da forma que o Senhor quer que eu e você sejamos vencedores. E a nossa luta, como disse no texto em que acabamos de ler, ela não é uma luta contra a carne do nosso próximo. O Senhor não está mandando você fazer uma luta, né, com técnicas de luta física para você vencer, porque você pensa às vezes que o inimigo da tua vida que mais perturba é o teu pai, é a tua mãe, é o teu esposo, é a tua esposa, são os teus filhos, é o teu patrão, é a sociedade injusta. Não, o inimigo da nossa alma, de todos os seres humanos, é Satanás. Ele sozinho não faz nada, porque ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares, não é onisciente, nem onipotente. Isso são prerrogativas, qualidades única e exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus único, pode estar em todos os lugares, sabe de todas as coisas e tem todo o poder. Ele tem algum, porque ele é um anjo decaído, né, Satanás. Então ele não sabe de todas as coisas, mas os demônios, que são os anjos, né, que vieram com ele nessa batalha, que desobedeceram a Deus juntamente com ele, são eles que são encarregados de ficar perturbando a minha e a tua vida e tentando fazer com que nós sejamos destruídos. Mas vamos ler, né? Nós sabemos que em Efésios 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, né? Então, principados, né? O que vem a ser isso? É o território, né? Ou o estado cujo soberano é um príncipe, tá? E de quem nós estamos falando? Do príncipe das trevas. Então, existe território em que nós vamos e que ali está dominado pelas trevas. Então, a nossa luta é contra esses principados, potestades, é aquele que tem grande poder, né? E autoridade. Então, ali tem a autoridade naquele local, naquele território, a autoridade do maligno, alguma coisa que está ali, né, agindo negativamente. Contra os dominadores deste mundo, que são autoridades, né, que são donos do dinheiro, da sociedade em geral, e que mandam realmente neste mundo, né? Então, há uma hierarquia entre os demônios, entre o exército das trevas, certo? E a intenção deste exército tenebroso é vir contra mim e a você, que somos criaturas de Deus. Depois que aceitamos Jesus, passamos a ser filhos de Deus por adoção. Amém? Porque muitos, né, antes de aceitar Jesus, como um dia também eu fui, nós éramos filhos por criação, porque o original filho de Deus, Adão e Eva, os originais, os principais, os primeiros, né?
Eles eram filhos de Deus, sim, foram por criação e depois, né, pelo Espírito que Deus colocou dentro de cada um. Mas, aleluia, foi perdida essa qualificação de filhos de Deus, porque eles amaram mais as trevas do que a luz, na hora que desobedeceram a ordenança de Deus Pai. Aí perderam essa qualificação de filhos de Deus, né? Passaram a ser somente filhos por criação e perderam aquela comunhão que havia entre o homem e Deus. Amém? E para você e eu reavermos essa comunhão e podermos lutar contra essa hoste espiritual da maldade que está operando no meio da sociedade, só aceitando Jesus como Salvador. E aí nós vamos reaver a qualidade de filhos, filhos mesmo, e filhos adotivos, né? Que estaremos sempre nos braços do Pai, sendo cuidados, amparados e orientados em todas as situações, tá? E os poderes das trevas, né, são os governantes espirituais do mundo que incitam os ímpios, né, se opõem à vontade de Deus e constantemente atacam os crentes no Senhor Jesus. É uma vasta multidão altamente organizada em forma de império do mal, tendo categorias e ordens. Amém? Então é tudo organizado. O inimigo da nossa alma, ele usa seres humanos que estão assim totalmente desligados do Altíssimo. Então, nós podemos ver, aleluias, em Apocalipse 12, versículos 4 e 7, o seguinte: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Aqui o Senhor falou, né, de uma forma figurada, mas o que ele está falando é sobre Satanás, que quando ele desobedeceu a Deus, foi o primeiro pecado, começou lá no céu. Esse querubim, que era um querubim ungido, tá? Ele simplesmente se levantou e levou consigo a terça parte dos anjos do céu a se rebelar contra o Deus Criador e que os criou e que os sustentava e que estava dando a eles autoridade, sabedoria, tudo o que eles precisavam. Mas Satanás se sentiu melhor do que todos os anjos e melhor até do que Deus, né? E o dragão, em Apocalipse diz que o dragão parou diante da mulher, né? No caso, a mãe de Jesus, que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Ele queria tragar o filho que ela ia ter era o filho de Deus. E deu à luz um filho, um varão que há de regir todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quer dizer, depois que Jesus cresceu, amém? Que antes, quando ele nasceu, assim, esse dragão, que é Satanás, colocou o rei Herodes contra Jesus. E depois que Jesus nasceu, o anjo do Senhor avisou, né, a José para que levasse Maria e o bebê, que era Jesus, para o Egito e lá ficaram até que o rei Herodes morresse. Foi quando o rei Herodes fez aquela matança, né? Lá em Jerusalém, lá em Israel, matando aquelas crianças todinhas, amém? Para que pudesse ele continuar, né, como a autoridade dentro de Israel, pensando que aquela criança ia tomar dele o seu reinado.
Então fez aquela matança, a mortandade das crianças, né? Matou crianças de meses até 2 anos, meninos no caso, e assim pensou que tinha destruído, né, o Messias, para que ele não viesse fazer cumprir o plano de Deus. Mas quem pode lutar, contender contra Deus e permanecer? Chegou o tempo da sua morte, ele morreu, e assim o anjo do Senhor avisou de novo a José, e vieram José, Maria e o bebê Jesus para novamente morarem, né, em Israel. E assim ser cumprido, né, o plano de Deus. Também Efésios 2, no versículo 2 diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Nós andamos nessas trevas no outro tempo, né? Segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, né? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Estão desobedecendo deliberadamente à vontade de Deus. Muitos dizem até que a Bíblia é um mito, é uma mitologia, né? Que aquilo não é verdade, que aquilo foi inventado, que toda a mensagem de Deus aos homens é invenção dos homens. Mas nós sabemos, nós que cremos no Senhor, nós que vivemos pela fé, sabemos que dentro da Bíblia estão ali todos os ensinamentos necessários para a minha e a tua salvação e de todo aquele que se chega a Deus pela fé. Porque em Deus nós só acreditamos pela fé. Amém? Pela fé de que tudo ele pode fazer, porque nós vemos as maravilhas do Senhor. Ele transforma a nossa maneira de ser, ele transforma o ambiente do nosso lar, ele transforma todos os ambientes em que andamos, porque nós somos transformados em novas criaturas. Amém? E o inimigo de Deus, ele é nosso inimigo. Ele não foi contra Deus? Ele não se levantou contra o Todo-Poderoso? Ele se tornou nosso inimigo, porque ele tem inveja de mim e de você. Gênesis 3:1 nos mostra qual foi o princípio de tudo de ruim que existe no mundo. Ali diz que mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos. Abre aí em Gênesis 3:1 para você me acompanhar, tá? Novamente, Gênesis 3:1, que diz: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ali nós vemos que sagaz é o mesmo que astuto, que é o mesmo que enganador. O que alguém ganha enganando o outro, né? Isto é egoísmo, se preocupar com seus próprios interesses. Minha luta não é contra a esposa, ou contra o marido, contra os filhos, ou contra o pai ou a mãe, contra o patrão, contra o vizinho. Minha luta é espiritual, como eu já falei, né? Contra os dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Assim como a serpente foi usada pelo diabo, aquele que não tem revelação do amor de Deus também é usado. Amém? Aqueles que não creem em Deus são diariamente usados para atacar, perseguir, ofender, entristecer aqueles que são servos do Senhor. Amém? Deus criou o homem, criou a mulher, criou a serpente e a fez sagaz, enganadora. E aí eu te pergunto, você nunca enganou ninguém? Pois é, Deus também colocou astúcia em nós. Portanto, estamos sujeitos à influência do diabo, assim como a serpente. Precisamos nos arrepender constantemente, pois é
tão fácil nos acharmos melhores do que os outros, né? E aí vamos ver essa astúcia. Essa astúcia Deus nos deu, né? Esperteza. A astúcia que ela pode, ele nos deu a esperteza, que é uma astúcia. Mas só que é para nós, essa esperteza, essa astúcia é para nós conseguirmos nos sair das situações difíceis, das adversidades que surgem no dia a dia em nossas vidas, certo? Mas não para usarmos essa astúcia para enganarmos o próximo. Não é para ir ao grau do mal, é para usarmos ela com equilíbrio, de acordo com a vontade de Deus, certo? Você ser esperto, ser sagaz, mas de uma forma divina, de uma forma correta, sadia, não com a intuição de enganar e tirar vantagem do próximo, amém? Para seu bem. Nós temos um exemplo que eu já soube de uma irmã, né, na Rússia. Aconteceu que teve uma época na Rússia que não podia ser pregado o evangelho. E nessa época em que não podia ser pregado o evangelho, eles se reuniam secretamente, né, nos lares de alguns irmãos, e não tinha igreja como tem no nosso país, em vários países na atualidade, que são igrejas que se constroem, o povo que se crê no Senhor Jesus vai ali, se reúne para congregar e ali, né, ouvirem da palavra de Deus, ouvirem pregações, terem suas vidas edificadas com ensinamentos bíblicos, né, com testemunhos que são contados para fortalecimento da nossa fé. E na perseguição, os cristãos geralmente se reúnem em lugares secretos. Não que a fé em Cristo seja algo secreto, é para todos. Só que tem países, né, que às vezes é necessário acontecer, e na atualidade existem assim em várias nações. Mas naquela época a Rússia não permitia. E se tivesse alguém com uma Bíblia, né, alguém pregando a palavra de Deus, essa pessoa era presa, né? E aconteceu dessa jovem sair da sua casa para ir a uma reunião na casa de uns irmãos. A igreja ia se reunir naquele dia na casa de uns irmãos. Quando ela passou, soldados pararam: para onde você vai? Ela disse assim: vou para a casa de meu pai. Aí ele perguntou: fazer o quê? É que o meu irmão mais velho morreu e hoje será lido o testamento dele para todos nós, seus irmãos. Ele deixou uma herança e nós vamos lá para a leitura do testamento. Aí o soldado, então pode ir. Aí eu te falo, ela mentiu? Ela falou a verdade de uma forma que ele não entenderia e não iria prejudicar nem a ela e muito menos aqueles irmãos que lá estavam. Porque se ela diz, eu estou indo para a igreja e ela se reúne secretamente em tal lugar, o que aqueles soldados iam fazer? Iam lá pegar todos os irmãos e prender, se não matasse todos eles. Então ela usou uma astúcia do bem, não ela usou para o mal, porque ela não fez nenhum mal àquele soldado, certo? E somente, né? Somente falou de forma que não iria prejudicar seus irmãos em Cristo e nem a ela, porque ela ia para a casa de Deus, o seu pai. Ela ia lá, o seu irmão, né? Nós todos sabemos que o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo, ele morreu. Mas ela não ia poder falar da ressurreição, porque aí ele ia entender que estava falando de Cristo. E o Evangelho nada mais é do que o testamento do Senhor. A Bíblia não é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento?
Então ela foi sábia, ela foi esperta e ela falou a verdade de uma forma que ele, soldado, não entenderia. O Apocalipse, por exemplo, foi escrito pelo apóstolo João de uma forma que os soldados da época que o guardavam na ilha de Patmos não entenderiam o que aquele escrito estava ali, qual era a mensagem que estava ali. Porque se ele colocasse de uma forma fácil, como o resto, né, como os evangelhos e as outras epístolas, ele iria entender, né, que se tratava de uma mensagem, né, para as igrejas. Então eles liam e pensavam que eram fantasias da mente de um velho senil, né, de um homem senil que já não estava mais pensando direito. E mandavam as cartas para quem ele interessava, certo? E assim não barreiraram nunca e o livro de Apocalipse chegou até o nosso conhecimento graças à esperteza do apóstolo João. Então você está entendendo o que vem a ser, né? Então o Senhor sempre nos inspira a coisas boas, mas o inimigo ele pega essas coisas boas e as transforma em coisas ruins, certo? Então isso é o que a palavra está nos mostrando, que ela usava, a serpente usou essa astúcia para o mal. Amém? E em Mateus 7,3 diz: Por que vês tu, Jesus nos falou sobre isso, né? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho? É fácil apontar, né? Difícil é reconhecer o próprio pecado. Mas eu e você, né, precisamos entender que a astúcia do mal é quando eu e você fazemos algo para prejudicar o nosso próximo, né? E assim temos que controlar a nossa astúcia, certo? Nós precisamos de vitórias, mas elas têm que vir do Senhor, de forma santa, de forma sobrenatural, sim, mas sempre com a minha e a tua participação, buscando santidade e buscando estarmos firmes no Senhor. E a luta ela é constante, ela não cessa, pois o inimigo anda à nossa volta. 1 Pedro 5,8 diz que sede sóbrios e vigilantes, certo? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem é esse que ele quer tragar, que ele quer devorar? O leão, ele só ataca quando ele sente cheiro de carne. Cheiro de carne. Qual é o cheiro que você e eu estamos exalando? É o bom perfume de Cristo, que vem do Espírito Santo? Ou estamos exalando cheiro de carne? Porque a nossa vitória tem que ser contra a nossa carne, contra o mundo e contra Satanás, né? Nós temos que ter vitória contra a nossa própria carne, que muitas das vezes quer fazer a vontade do inimigo da nossa alma. Temos que vencer as potestades que operam na sociedade, né, com ideias malignas, mudando o que era certo para ser errado e o que era errado como coisas certas, boas e maravilhosas, que é a inversão de valores, certo? Temos que abandonar tudo isso e vencer. Vencendo a carne, vencendo os maus ensinamentos do mundo, nós venceremos o inimigo da nossa alma, que é Satanás, né? E aí nós perguntamos, somos provados, né? Todos nós, servos de Deus, somos provados. Aí você pergunta, né? E muitas vezes já pergunta, o que eu fiz para ser provado?
E aí eu te pergunto também o que Adão e Eva fizeram para serem provados. Deus nos fez semelhantes a Ele, a Deus. Nos dá a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, porque Ele não fez a nós como robôs, programados para só fazer a vontade dele. Ele nos deu a liberdade para escolhermos entre o bem e o mal. E comer da árvore da vida é buscar a Deus. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era buscar a morte. Qual é a minha escolha? Eu quero buscar a Deus, né? Através da árvore da vida, que hoje é representada pela palavra de Deus, através de Jesus, ou eu estou buscando os deleites da minha carne, né? Que é viver contrariamente à vontade de Deus e buscar a morte. Qual é a minha escolha? Quem está me ensinando a viver? De quem eu estou dependendo? A quem eu estou buscando quando estou desesperado, sem esperança? A quem eu busco quando eu estou com dúvida? O diabo estragou a primeira família, mas ele não fez isso sem o consentimento de Adão e Eva. Temos que fechar todas as brechas com vigilância. Jesus falou: vigiai e orai, porque o vosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você já reparou que quando um crente cai, o segundo estado dele, como Jesus disse, é pior do que o primeiro? Às vezes vem, aceita Jesus, nunca fumou, nunca bebeu, nunca se prostituiu, só precisava aceitar Jesus como Salvador. Aí um belo dia ele não resiste à prova, porque a carne dele é fraca, a carne dela é fraca. E ao invés de vigiar, cedeu à tentação. Daquele abismo, outros abismos são chamados, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E aí aquele que não fumava passa a fumar, passa a se drogar, passa a beber, passa a se prostituir, passa a fazer tudo. Uns entram até em crimes, porque o segundo estado é pior do que o primeiro. Então a vigilância tem que ser uma constante. Eu e você precisamos ser vigilantes, como quem? Como o golfinho. Sabe o que o golfinho faz quando dorme? O cérebro dele se divide. A metade, é como se ele dormisse com o olho fechado e o outro aberto. A metade do cérebro dorme e descansa. E a outra metade fica alerta para que seus predadores não o encontrem num estado de fraqueza, né? Porque naquele momento em que o ser humano está dormindo, ele está assim vulnerável. Amém? Não é verdade? Está vulnerável. Por isso que quando você entra na sua casa para dormir, você tem que fechar as portas, as janelas, trancar tudo. Por que você tem que fazer isso? Você tem que se proteger contra possíveis ataques de salteadores, de assassinos, não é verdade? Então você precisa se proteger. Além disso, nós que somos crentes no Senhor Jesus, o que é que nós fazemos? Nós oramos, entregamos nossa família, nossa vizinhança, nossos irmãos em Cristo, nossas parentela, entregamos o mundo todo nas mãos do Senhor. E aí nós vamos dormir, porque sabemos que falamos com o nosso Deus e Ele já está agindo em nosso favor e em favor da nossa família. Amém? Então, a vigilância é necessária. Seja um golfinho, né? Esteja sempre alerta, mesmo no momento em que você esteja distraído com um lazer, com o seu trabalho, com o seu estudo, com seus afazeres domésticos.
Esteja alerta naquilo que o inimigo possa fazer contra você. Lembre-se, somos guerreiros de Deus. 1 Crônicas 12, no versículo 22, diz: porque naquele tempo, dia após dia, vinha a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. O exército de Deus não é um exército de um homem só. Davi tinha o coração de Deus e Deus, através da fé de Davi, do coração de Davi, do coração que Davi tinha, tá? Em buscar ao Senhor, o ajudou a formar um grande exército. E aonde está o teu coração? Em Deus ou está em outra pessoa? Consegues ver Deus através da tua vida, formando outros guerreiros? Lembre-se do vale de ossos secos que está em Ezequiel 37, do 1 ao 10. Pode pegar aí, amém? Vamos ler Ezequiel, capítulo 37. 37, isso. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Que nos diz assim, olha bem, visão de um vale de ossos secos. Pode ser que você ache que o seu marido ou sua esposa, que seus filhos não têm jeito, que a sua parentela não tem jeito, sua vizinhança, está todo mundo longe de Deus. Então é como se eles fossem ossos secos, todos mortos, mortos espiritualmente falando. E aqui vem a visão do Vale dos Ossos Secos, que disse assim: veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos, quer dizer, não tinham mais vida nenhuma. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Grande em extremo. E a sua família é o teu exército, que tem que se formar. E vai se formar através do Espírito Santo de Deus. Então, profetiza sobre a vida dos teus familiares, que ali vai se levantar um grande e poderoso exército do Senhor, que vai batalhar constantemente contra toda a hoste da maldade que está operando nas regiões celestiais, que está operando neste mundo tenebroso, que está operando no meio da sociedade que vivemos, e tua família se salvará. Profetiza sobre eles, né? Profetiza. E nós temos armas para esta guerra. Começa com oração, começa com jejum,
temos que nos revestir, né? O Senhor diz: revestivos de toda a armadura de Deus, se revista da armadura do Senhor, para que você possa usufruir das armas espirituais que o Senhor nos dá. Aleluias. Tomai, né, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ao vestir a verdade como um cinturão, que é a palavra, né? A palavra é minha cinta, a palavra me sustenta, para nos sustentar diante dos enganos e ilusões oferecidos por Satanás. Satanás todos os dias vem oferecer, vamos dizer assim, descobertas. Ah, descoberta, a ciência está descobrindo tudo e acabam botando na mente de muitas pessoas que Deus não existe. Sabe o que Satanás gosta? São das pessoas que não creem nem em Deus e nem nele mesmo. É, porque essas pessoas que não creem em Deus e nem no diabo são as mais fáceis de serem manipuladas, enganadas. É difícil falar do amor de Deus para um satanista que crê nele, mas é mais fácil porque o satanista crê que existe um Deus, só que ele acha que Satanás é mais forte do que Deus e vai vencer a Deus. Mas você pode orar para que Deus vá mostrando a essa pessoa que o poder dele é todo o poder e que Satanás só opera aonde é permitido por Deus. Olha que ele, para atormentar Jó, ele teve que ir diante de Deus e pedir permissão. Permissão. E o Senhor permitiu só para usar Satanás como secretário e provar o seu servo. E não provar para si, porque ele conhecia a fé de Jó. Ele conhecia a fidelidade de Jó. Só que Jó precisava ter uma vida em comunhão, mais estreita ainda com Deus. E é isso que as lutas e as adversidades e as dificuldades, né, as provas, trazem para mim e para você uma maior comunhão com Deus. E quando você está, quando nós estamos vestidos com a verdade, com esse cinturão da verdade, que é a palavra de Deus, nós conseguimos resistir a todo engano, ilusão que o diabo coloca diante de nós. A justiça tem que ser o meu colete, né? Não o que eu acho que é justo. Mas a justiça de Deus tem que ser o meu colete, né? Deus é que tem que me justificar. Eu não preciso me justificar porque eu não tenho como me justificar sozinha, mas eu preciso da justiça que vem de Deus. Você precisa da justiça que vem do Altíssimo, para que você seja justificado por Deus. E ele mostre ao mundo que você, que eu, somos novas criaturas. Também o evangelho da paz tem que ser meu calçado. Jesus é a resposta. Deus sabe o que é melhor para nós. E nós temos que estar calçados, sustentados pelo evangelho, pelo ensinamento de Cristo. Também a fé tem que ser o meu escudo, minha proteção contra todos os dardos inflamados do maligno, contra todos os seus ataques. A salvação tem que ser o meu capacete para proteger o quê? A minha mente. Porque a minha batalha espiritual e a tua se dá aqui, ó, nossa mente. Aleluias, e ela tem que estar protegida pela capacete da salvação. Tenho que me arrepender de uma vida sem Deus, tá? Eu precisei me arrepender. Eu fui transformada, estou sendo transformada cada dia numa nova criatura, numa nova pessoa. O meu hoje tem que ser melhor do que o de ontem. Eu tenho que ser melhor do que mim mesma
no passado. Eu não posso querer ser melhor do que você, nem você ser melhor do que eu. Temos que ser melhor do que nós mesmos. Como fui ontem? Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Tá? E a palavra de Deus, ela tem que ser a minha arma, o meu escudo, mas também o meu broquel, a minha lança, tá? A espada é uma arma de ataque e defesa, e com ela eu vou atacar o inimigo da minha alma. E a nossa vitória é certa, né? Deuteronômio 20, no versículo 4, diz: Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Também Deuteronômio, mas no capítulo 10, no versículo 17, diz: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Não tem como você comprar a Deus. Não há como. Amém? Você suborna, se você é acostumado a subornar alguém, você só consegue subornar através, né, de dinheiro, de outras situações, através com pessoas, com seres humanos que são corruptos, que são pecadores. Amém? Então, que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Sabe, leia bem essa passagem. Temos também outros textos bíblicos, certo? Que falam sobre batalha espiritual. Eu vou citar e você vai anotar. Amém? Não vou ler os versículos, porque você vai pegar a sua Bíblia em casa, depois que eu terminar aqui, que estou terminando, e você estuda, porque estudo bíblico é algo permanente. Conforme eu vou estudando, mais fortalecida eu fico para lutar contra os dardos inflamados do maligno. Ó, 1 5:8, Efésios 6, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Efésios 6, do 13 ao 17, Romanos 12, do 1 ao 2, 1 e 2, Filipenses 4, 13, Mateus 19, 26, João 14, do 12 ao 15, Efésios 6, 12, João 16, 33, Lucas 10, 19, Marcos 16, 17, 2 Coríntios 10, 5 e Tiago 1, 5. São todos, glória a Deus, versículos que vão te ajudar a entender melhor, né, essa luta espiritual que nós passamos. E eu vou estar terminando essa primeira parte agora. Semana que vem estarei postando a segunda parte e última desse estudo. Amém? E eu peço a Deus por você, para que você consiga, no nome santo do Senhor Jesus, lutar todas as guerras que o Senhor permitir que você lute, mas lutar de cabeça erguida, dignamente, cheio da paz do Senhor, cheio do amor de Deus em seu coração, cheio da alegria do Senhor, Espírito Santo, sabendo que em nome de Jesus você sairá vencedor de todas as batalhas. Estarei orando agora por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, te apresento, Senhor, cada uma dessas vidas que se encontra agora diante deste vídeo, que foram alcançados pela primeira parte desse vídeo, desse estudo. Consola seus corações, fortalece, anima, capacita-os a toda boa obra, ajuda-os, Senhor, a os utilizar, Senhor, da oração, do jejum, da leitura da palavra, para que consigam vencer todos os dardos inflamados do maligno. Venha nos revestir com a tua armadura, nos encher do teu Santo Espírito. Ó Espírito Santo, derrama do amor de Deus, do santo amor de Deus em nossos corações, da santa paz de Cristo e da tua santa alegria, Senhor. Opera no nosso querer, no nosso efetuar. Vem todos os dias nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
Vem tirar, Senhor, o nosso coração de pedra por um coração, trocar por um coração de carne sensível à tua palavra. Ajuda-nos a vencer a nossa carne, o mundo inimigo da nossa alma. Nos ajuda a viver corretamente de acordo com os teus preceitos. E toma, Senhor, esse estudo, fazer com que ele vá a muitos corações, edificando vidas, salvando, libertando, curando, cumprindo o propósito, Pai, que tu tens com a tua palavra, porque a tua palavra não volta vazia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E que você possa, amém? Além de assistir esse vídeo, inscrever-se. Se você não é inscrito no nosso canal, A Glória de Deus, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal, glória a Deus, é bem fácil, né? Coloque o seu like, depois ative o sininho para que toda vez que eu estiver postando um vídeo, não só meu, mas tem de vários pregadores que eu coloco, né, da nossa igreja evangélica pentecostal Shekinah, e aí os estudos também que eu coloco, e assim você vai encontrar ali várias coisas que vão edificar a sua vida e a vida dos seus familiares, de todos aqueles que você compartilhar. Amém? Glória a Deus. E se você quiser mandar para mim pedidos de oração, para a nossa igreja estar orando, intercedendo por você, convido a você a mandar seus pedidos de oração para o nosso e-mail, que é pastora Regina Sampaio, tudo assim no minúsculo, né? Unido, pastora Regina Sampaio, @gmail.com. Amém? Então, que Jesus te abençoe, que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. É o que eu peço a Deus e decreto na sua vida a vitória. Em nome de Jesus.